Ah, sensacional! Olha ali, Yasmin, Bruna, Turmas, Érica, Rafaela, Marcos, Breno, Daniele, Vitória, Eva, Alain, Léo. Bruno, gente, por que vocês estão aparecendo? Não precisou nem pedir para vocês aparecer. Quem que deu essa coordenada aí? Quem que deu essa coordenada? Isso foi coisa de vocês ou foi coisa da coordenação? Foi nossa, Raul. O Gustavo da coordenação? Muito obrigado, Gustavo, por ter feito isso, porque a gente fica morrendo de saudade da cara desses meninos. A gente fica só vendo os... Não, não foi o Gustavo, Não, não. Gustavo, não. Foi a gente. gente. Foi o Gustavo ou foi vocês? Foi a gente. Tá. Não, foi o Gustavo que colocou aqui. Entendi. Porque ele mandou uma mensagem aqui. Bom dia para o mestre dos mestres, Gustavo da coordenação. Tá. Bom dia, Gustavo. Bom dia. A ideia foi de vocês? Obrigado pela ideia. Gente, eu tô morrendo de saudade, não sei o que eu faço mais, não. Eu não sei o que eu faço mais, não. Eu quero ver meus alunos, eu quero ver meus alunos, ficar de perto deles ali, ó. Chamar eles de esquilo, chamar vocês de esquilo, fazer assim, você. Oh, que coisa! Pelo amor de Deus! Ai, coisa boa, bom demais ver vocês. Nossa, fiquei mais feliz agora, mais do que eu já sou, né? Mas se bem que essa semana foi tão difícil, foi tão puxada, foi tão braba, e não acabou ainda, porque agora para mim é diversão, né? Com vocês é um prazer toda semana. Ainda tem tanta coisa para fazer hoje à tarde ainda, mas isso aí já dá um periquitismo para o esquilo, é verdade. Bom, meus amores, então bora trabalhar? Bora lá trabalhar, então. Deixa eu falar algumas coisinhas para vocês. Deixa eu falar. Entregar a redação chamando vocês de suricatos, exato. Olha só que delícia. Olha só. Coisas que só o presencial pode trazer para a gente. A fila dos suricatos, a fila das alpacas, a fila dos guaxinins, a fila dos esquilos, né? Vocês falando, né? Quando eu vou entregar alguma coisa assim, aí vocês, essa fila vai ser de quê? Aí vocês ficam preocupados com qual vai ser o bicho que vai ser a fila de vocês. É bom demais. Socorro. Meus amores, então vamos lá. Vamos lá, então. Bom, quem quiser continuar aí, maravilha. No final eu volto para ver vocês. Eu vou ter que aumentar a tela agora, porque eu vou ter que mostrar coisas para vocês. Tá certo? Deixa eu saber. Meu Maria, olha lá. Durma está no barbão, rapaz. Olha só. A Érica. Vocês estão bonitos, gente. E assim, parece que tá todo mundo... todo mundo ficou barbudo agora. Só as meninas que não estão barbudas, né? Porque tá todo mundo barbudo. Os meninos estão tudo barbudo. O Léo tava naquela oscilação, né, Léo? Às vezes barbudo, às vezes não, né? O Breno está com aquela barba por fazer. Tá ali, não tá? Aquela coisa, né? Barbinha dos 3 dias. Levemente, aquela barba por fazer, mas milimetricamente pensada. Durvas já tá uma coisa mais aluno da USP. Não, Durvas? Tem que ser. Já o Rafael já tá mais lenhador. Rafael já tá mais lenhador, a Barbinha já tá mais... Ai, meu Deus. Momento Truan, gente. Raul, sua aula não é o urso branco, mas deu choque em nossos sistemas. Hashtag muito Black Mirror. Ai. Me conta uma coisa. A Yane passou para vocês Black Mirror? Ela passou esse urso branco? Porque ela gosta de passar o urso branco para vocês. Não sei se ela já passou esse ano. Ela passou esse ano para vocês ou não? Esse ano não. Acho que não, Raul. Mas a galera que foi Eu também acho que não tô lembrada, não.
A galera que foi aluna dela no passado, né, deve ter visto com ela o Urso Branco, que ela gosta muito desse episódio. Ai, mas é massa. Truran se superando a cada semana, sensacional. Meus amores, deixa eu só fazer uma pequena degustação aqui do que eu estava fazendo antes de entrar aqui. Aí, o que eu estou montando aqui? Ihu! 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 Essa aula está imperdível, tá? Você. Essa aula está imperdível. Você que não viu o filme ainda, por favor, veja essa semana, aproveita o feriado, tá? Porque semana que vem o bicho vai pegar, tá certo? E lembrando que vai ser com Rede de Ódio que eu vou começar a expandir os gêneros textuais e os tipos de propostas, tá certo? Raul, hoje você vai dar a segunda parte daquela aula sobre jovens. Exatamente. Pegando outros temas que envolvam juventude. Vocês vão ver. Gente, hoje os temas, você vai falar assim, nossa, todos esses temas têm cara de Enem, é verdade. E é por isso que eu escolhi fazer o quê? Eu peguei, né, possíveis frases temáticas para cada um desses temas, peguei um dado, peguei um estudo, peguei uma informação, tal, mostrando para vocês as possibilidades de abordagem, e dentre esses temas eu escolhi um para ser o tema da semana, tá certo? Antes de começar, no entanto, meninos, eu vou fazer um reforço aqui de uma coisa que eu tenho feito nas outras aulas. Eu entendo a dificuldade de voltar a pegar o ritmo e tal, mas eu preciso do dobro de redações do que vocês estão entregando. Eu preciso do dobro, gente. Eu preciso do dobro de redações. Nós estamos tendo uma média de 70 e poucos alunos, né, até no máximo 80, frequentando, às vezes até mais, né? Depende da semana. Mas, assim, nós temos uma quantidade razoável de alunos que estão frequentando, 70, 80, às vezes até um pouquinho mais que 80. Assim, tem só mais ou menos uma metade que está fazendo as redações. Amores da minha vida, pensa uma coisa, né? Você que vira e mexe, cai naquele desânimo, você que vira e mexe, fala, eu vou fazer o basicão porque tá difícil fazer mais do que o basicão. Pensa numa coisinha, de todos os males que a gente pode ter passado por conta dessa pandemia e por conta de ter tido praticamente de ter um ano todo, né, em educação à distância, uma coisa é um benefício muito grande que vocês do cursinho vão ter, né? Porque vocês, mais do que ninguém, vocês sentem o peso. Vocês sentem o peso, aquela coisa, aquela sensação de que tentou uma vez e não deu certo, e agora já, né, às vezes tentou duas, né, às vezes tentou três e não deu certo. Então você vai só colocando mais peso. Por mais que você seja uma pessoa equilibrada, por mais que sua família te apoie, por mais que você tenha uma rede de proteção, mas a gente faz isso. Ainda vem uma pandemia e faz isso com a gente, né? Então, não é brincadeira isso. E aí, dentro disso, eu quero colocar para vocês o seguinte: qual que é o grande benefício? Vocês são a turma que terá mais de 2 meses do que tradicionalmente nós teríamos para preparar para o Enem. Se o Enem era no começo de novembro, o Enem agora vai ser na segunda metade de janeiro. Isso dá mais de 2 meses a mais. 2 meses e meio a mais de preparação. Usa isso como incentivo para você entender o tanto que você ainda tem tempo para aprimorar, para melhorar e para arrebentar nesse negócio, gente. Certo? A redação, quer dizer, na redação, para muitos de vocês, a redação está por um detalhe. Está por... E o quê? Né? Firmando determinados detalhes.
Porque você já sabe o que é o projeto de texto da redação do Enem. Você já sabe, né, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, as competências e o que elas pedem. Então, é treino e você tem 2 meses e meio a mais para treinar. Olha de forma positiva para isso, gente, e faça todas as redações. Faça todas as ações. As suas chances esse ano de tirar uma nota 1000 ou muito perto de 1000 são maiores do que no ano passado. Se você aproveitar esse tempo a mais. Bora! Bora! Dito isso, já falo. Eu quero que todos vocês façam a redação de hoje. A redação que, né, será passada hoje. Raul, essas puxadas assim são boas para motivar a gente, mas eu deixei muita redação para trás. Eu vou deixar, daqui a umas 2 semanas, eu vou avisar para vocês, eu vou falar com o Rafael e com o Matheus e vou marcar um dia, né, para que vocês entreguem as redações deste semestre que estão atrasadas, para quem quiser fazer isso, tá certo? E aí, naqueles dias especificamente, o Rafael e o Matheus vão ficar por conta de corrigir as redações que estiverem atrasadas. Porque para você trazer, para vir, sabe? Vem, vamos embora. Gente, eu tô nesse ramo tem mais de 20 anos, apesar de não parecer, né? Vocês estão com... Tem muita gente com a faca e o queijo na mão para tirar um 1000 ou uma nota muito próxima de 1000, o que em termos de resultado está na mesma para você. Tá certo? Então, bora! Não vamos deixar passar essa oportunidade de 2 meses e meio a mais. Tá certo? Muitos comentários, meu Deus do céu. Vamos lá. Chance. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Chance. Exatamente. Hoje, não, não é um ser humano, é um anjo. Nossa, mas esse anjo virou pombo agora. O que é isso? A redação sobre jovens era para entregar hoje, né? Era para entregar hoje. A redação protagonismo, aliás, inclusive, gente. Vamos aqui. Primeiro o seguinte, redação sobre o protagonismo juvenil e suas implicações na sociedade. Para hoje, certo? Para hoje. Já começaram a entregar a redação de bullying. Bom, até eu conversei com o Matheus e com o Rafael, mas para o começo da semana, certo? Deixa eu ver aqui. O Rafael não tinha corrigido ainda, porque ele estava super atrasado, lembra? Eu fui e conversei... só um segundinho, gente. Ai, meu Deus. Tá, peraí. Se dá para entregar a redação sobre jovens, sobre protagonismo juvenil e suas implicações na sociedade contemporânea, dá, até hoje à tarde você ainda pode entregar. Tá certo? Até hoje à tarde você ainda pode entregar. Sobre... Deixa eu ver aqui. Matheus, corretor. Bom, tanto o Matheus quanto o Rafael iam começar a falar, a corrigir a redação de bullying essa semana, tá? Já foram entregues as duas, né? O Rafael estava atrasado, lembra? Eu fui atrás dele para saber o que tinha acontecido, ele falou que estava sem internet, o computador não estava pegando de jeito nenhum, ele não sabia o que ele fazia, mas que ele ia passar o final de semana na casa da tia dele para poder acessar a plataforma de lá, e aí ele foi e corrigiu as 2 primeiras redações, né? Autismo e lugar de fala, certo? Aí agora parece que ele arrumou o computador e ia, né, começar a corrigir de bullying, tá bom? Então, beleza, sobre isso. É para entregar ainda até hoje, final da tarde. Professor, nas últimas redações não houve comentário do corretor. Léo, a sua de bullying foi entregue já, né? Beleza, ok. Karine, você está no A ou no B? No A. No A? Nas últimas redações, Isso. no lugar de fala? E autismo. E autismo? Bom, não,
Não pode. Alguém passou por isso também? Do A? A minha de lugar de fala foi comentada. Todo mundo que está falando aí é do A? Tá, então, peraí, nós estamos entendendo o seguinte. Algumas Raul, estão sendo comentadas, só um segundinho. As duas estão, algumas estão sendo comentadas, mas tem muita gente colocando que nenhuma das duas foi comentada. Isso é tudo do A. Gente, as suas estão sem comentário, Nicole? Porque, às vezes, gente, tem uma coisa de um formato lá que, às vezes, os comentários não aparecem. Eu tenho que olhar isso. Alguém sabe como é que funciona? Quem estava falando, volte a falar. Raul, É. Raul, a minha, eu consegui ver os Abre nova comentários, janela. Peraí, porque o corretor deixou um link embaixo, aí eu apertei e abri os comentários. A redação comentada. porque assim, né, redação sem comentário, redação sem comentário não existe, gente, né? Então, mas eu sei que tem vezes que por causa do formato de alguma coisa, né, não dá para você ver o comentário se você acessar pelo celular, ou se ou às vezes é um link, mas os comentários pelo link dá para ver os comentários. A Jéssica está falando aí, ó, né? O Tururan está falando que o comentário dá para ver pelo computador. Certo? Pois é, as notas de competência, certeza, mas os comentários, eles são feitos, não existe correção sem comentário. A questão é, o que está acontecendo para você não ver os comentários? Tem que ir nos 3 pontinhos no canto superior direito da tela e abrirem uma nova janela. Todo mundo acompanhou isso aí? Anelise, você quer falar, meu bem? Eu ia falar isso dos 3 pontinhos mesmo. Tem que abrir tá. nova janela, que aparece lá no cantinho. Ou clicar no link. Então aí, meninos, quem não estiver vendo os comentários, faça isso aí que a Annelise falou e que está aí no chat agora, ó. Tem que ir nos 3 pontinhos no canto superior direito da tela e abrirem uma nova janela. Aí você vai ver os comentários. Eu só consegui fazer nisso e fazer nisso do computador. Beleza. Porque às vezes é uma Não questão sei se essa de moça- configuração, mas assim, o que não pode é não ter o comentário. Isso assim, né? Eles estão careca de saber, então eu acho que eles não fariam isso. Às vezes você não consegue visualizar por essa questão de configuração, tá certo? De qualquer forma, eu vou conversar com eles para ver se teve algum problema em relação a isso aí. A minha do autismo não tem comentário mesmo. Você já fez esse negócio dos 3 pontinhos, Eva? Eva, você é do A ou do B? Do A. Bom, eu vou fazer o seguinte, porque se isso acontecer, a minha do autismo também não tem, já fiz o negócio dos 3 pontinhos também. Professor, você vai fazer alguma coisa sobre o uso de vírgulas? Eu estou com muito problema nessa parte. Ué, a gente fez uma aula sobre vírgulas no final do semestre passado, Marcos. Inclusive com material. Tá. Eu estou vendo, então, assim, não é o que... O Bruno, você olhou no computador também? Ou no celular? Computador? Beleza. Tá. Eu vou passar isso pro Metralha, tá certo? Que ele que é o cara das tecnologias da plataforma, e vou me certificar de que os corretores estão fazendo comentários em todas as redações, tá bom? Porque sem nenhuma possibilidade de não fazer. Muita gente que achou que não tinha já está falando que conseguiu achar, tá? Tenta também, gente, mas assim, de qualquer forma, eu vou me certificar com os corretores, tá bom? Ah, e a Rafaela achou aí, ó, tá certo? Fazer marcações no texto são os comentários. Tem as marcações no texto
tem as marcações, mas essas marcações levam geralmente para, né, para alguma frasezinha comentando o que está marcado. Tá certo. A do lugar de fala, você achou os comentários, mas a outra não. Tem as marcações, aí se você abrir nos pontinhos, tem os comentários. Certo. De qualquer forma, meninos, isso é uma coisa que vocês podem se ajudar, né, nos grupos de WhatsApp, mas da minha parte, o que eu vou fazer é me certificar de que todas as redações estão sendo comentadas. Isso já é básico do trabalho dos corretores, mas eu vou me certificar se aconteceu algum problema em relação a isso nessas últimas redações que vocês entregaram, tá bom? Beleza? E continue procurando aí. O pessoal da assistência técnica aí, ó, vai ajudando o pessoal. Tá certo? A Naya achou os comentários que ela não tinha achado, tá bom? Então, eu acho que os corretores não vão ter a cara dura de fazer isso para mim, não, gente. O Léo achou também, tá certo? Os corretores não vão ter essa cara dura, não. Tá? Eu mando embora na hora, tá louco, velho. Então, tá. Mas mesmo assim eu vou reforçar. Porque às vezes eles sabem alguma técnica mais fácil para achar os comentários. E aí eu peço para eles mandarem um áudio. E aí eu mando esse áudio para vocês no grupo. Tá bom? Eu peço para o Cebolinha mandar para vocês o áudio no grupo, com as formas mais fáceis de vocês encontrarem os comentários. Tá bom? Então tá. Amores da minha vida, bom, deixa eu explicar para vocês. Eu sempre tenho planos gigantescos, mas eles nem sempre dão tempo, porque é muita coisa, né? Vocês lembram que na semana passada, né, nós fomos fazer aquela primeira parte da construção da estrutura, da identidade do papel dos jovens, até chegar à sua participação nas transformações sociais, né, o protagonismo juvenil, a voz do jovem, até a gente chegar naquela proposta de redação, que tinha aquele formatozinho de Enem, né? Só um segundo. Né? Aquele formato de Enem, com o assunto, né, protagonismo juvenil na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira, o contexto e a implicação, como é que era? O protagonismo juvenil e suas implicações, tá certo? Suas implicações. Gente, uma coisa que eu tenho a impressão de que talvez possa ter sido difícil para vocês porque é o seguinte, sempre se lembre disso, sempre quando estivermos falando de Enem. O tema do Enem, gente, sempre é um problema. Tá certo? O tema do Enem sempre é um problema. Certo? Sempre existe uma problematização. Agora, nesse caso do protagonismo juvenil, nós temos uma situação um pouco diferente. Porque eu falo das implicações, então você já vai pensando num projeto de texto que fale de consequências, de efeitos, de impactos na sociedade, certo? Mas é difícil pensar numa problematização, né, desse jovem ser um protagonista. O que você pode é discutir essa questão, colocar, né, um pouco dos desafios em relação a esse protagonismo, ou como que esse protagonismo pode, dependendo da preparação ou falta de preparação desse jovem, implicar em situações que não sejam as melhores para uma sociedade. Né? Discutir a importância desse jovem como protagonista, ser preparado para ser um transformador da sociedade. Tá certo? Então, dá para você trabalhar. Não era tão 1 mais 1 igual a 2, como a maioria dos temas do Enem, mas dava para você levar para aquele formato também. Tá certo? Tá perguntando aqui se eu colocar dia a dia com hífen no sentido do cotidiano, se fica errado. Você vai colocar hífen se você especificar o dia a dia, tá, Eva? No meu dia a dia, faço várias coisas. Aí esse dia a dia tem hífen. Se for dia a dia, no sentido cotidianamente, não tem hífen. Entendeu?
Quando você especifica, aí tem hífen. De quem é esse dia a dia. Tá? Beleza. Pessoal, o Marcos tinha perguntado a respeito de vírgula. Depois, quem puder, viu, Marcos? Você dá uma olhada com o resto do pessoal para te orientar. Mas foi um dos últimos materiais que eu passei no semestre passado, tá bom? Tá lá na plataforma. Eu fiz uma aula sobre crase e vírgula. Raul, Chance. Então tá. Beleza. Na primeira parte, meninos, então, eu trabalhei com o protagonismo juvenil, identidade e protagonismo. Agora a gente vai para a parte, já que a gente está falando que Enem gosta de um problema, então agora vai voltar aquela palavrinha que eu falei para vocês que é a cara de Enem. A cara de Enem, quando a gente vai falar de problemas relacionados a determinados grupos sociais. Qual que é a palavra? A palavra com cara de Enem que envolve essa problematização. Vulnerabilidade, visibilidade. Qual? Tem algumas, né? Mas vários de vocês já colocaram aqui exatamente o quê? Vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Situações de vulnerabilidade, né? Grupos que estão vulneráveis por alguma problemática social, certo? Então, se a gente antes estava falando do protagonismo dos jovens, agora nós vamos colocar esses jovens numa situação em que eles estão o quê? Em situação de vulnerabilidade, tá? A minha intenção é fazer o seguinte, é fazer tudo que está aqui nesse material de apoio, que vocês vão ver, e ainda tentar tentar fazer com vocês rapidamente, ou pelo menos começar a análise de um texto. Esse texto é um texto de um aluno ou aluna do cursinho do Preveste. Não sei se é das turmas de vocês, não sei se é do Sul, não sei se é do ESV, né? Mas é uma redação que foi feita sobre esse tema do bullying, tá certo? Sobre esse tema do simulado. E aí, dentro daquele procedimento que eu falei para vocês que a gente vai fazer sempre, de pegar, né, textos dos temas que nós estamos trabalhando e analisar o projeto de texto desses textos a partir da avaliação do Enem e fazer aquelas análises, né, de competência por competência, nós vamos fazer em cima de uma redação de um de vocês sobre o tema bullying. Talvez não dê tempo, porque tem muita coisa para a gente ver aqui no material, mas eu vou pelo menos passar a redação para que você analise em casa e que a gente possa, no começo da aula que vem, fazer esse comentário, fazer essa análise. Vamos ver aqui então, meus queridos. Bom, na primeira parte do nosso material, nós estávamos falando sobre jovens e protagonismo social, certo? E ali nós falamos sobre a questão de como a identidade do jovem foi forjada, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a questão do crescente poder de consumo, que vai vir junto com o poder de voz dentro da família, né? A questão da própria identidade, o estilo de vida, as coisas que esse jovem quer para ele, que ele quer fazer, que ele quer usar, que ele quer ter, que ele quer ser, certo? Como que isso foi sendo desenvolvido por uma questão de lutas sociais, a luta por igualdade e justiça social, o combate aos preconceitos, aí vem movimento contra a cultura e tudo aquilo que a gente falou dos anos 60, né? Junto com, dentro disso, as mobilizações. E uma outra coisinha, gente, que eu coloquei extra aqui, ó, e que tem a ver muito com a sociedade, com o comportamento do jovem de hoje, que é essa questão do jovem como protagonista dos trabalhos voluntários. A grande maioria, gente, a grande maioria de quem faz trabalho voluntário é jovem, viu? Certo? Então, isso é um dado interessante para essa questão do protagonismo juvenil, certo? Como que os jovens, eles são uma parcela significativa do que é feito em termos de trabalho voluntário. Seja um trabalho social, seja um trabalho, né, por exemplo, seja um trabalho presencial, seja um trabalho de mobilização, né, para causas na internet. Vocês já viram tanto de gente que trabalha sempre com postagens para ajudar alguma coisa, para não sei o quê, tá lá, né? Tem gente que faz isso uma vez na vida, compartilhei, mas tem gente que faz isso sempre.
Isso é, de certa forma, um trabalho voluntário que você faz por uma causa, usando as redes sociais. E presencialmente também é o jovem que tem uma presença mais marcante, né, no que se refere aos percentuais de quem se habilita a ser voluntário. Tá certo? Raul, isso é um bom tema, trabalho voluntário é um bom tema. Gente, trabalho voluntário é um tema que aparece todo ano nas listas dos possíveis temas do Enem. Só que tem ficado cada vez mais claro que os temas do Enem são problematizadores. Então, é um bom tema? Fala de protagonismo juvenil? Tem questões sociais? É. Mas trabalho voluntário não é um problema. Trabalho voluntário é, na verdade, uma excelente ação social. Certo? Então, para isso virar um tema bacana de Enem, você precisava colocar alguma coisa que falha nesse processo. Por exemplo, a necessidade de se incentivar o trabalho voluntário na sociedade brasileira. Ou a necessidade de incentivar o trabalho voluntário entre os jovens brasileiros. Aí, quer dizer, você pegaria... o Léo está falando que ficou com medo de ser expositivo nesse tema que falava do protagonismo. Exato, porque como é um tema que não traz ali uma problematização muito clara, certo? Você tem que tomar esse cuidado mesmo para não ficar expositivo. O que poderia te ajudar? A ideia da palavra de direcionamento, implicações, certo? As implicações desse protagonismo. É ali que mora, né, a saracura, é verdade, mas chama aquilo? Saracura, certo? Em que você vai poder conseguir criar o seu projeto de texto dentro de uma perspectiva mais argumentativa, de tese. Essas implicações desse protagonismo, tá certo? Aqui, do jeito que está só trabalho voluntário, muito difícil. Você precisaria fazer o quê? Essa problematização, bem no modelo Enem, né? A necessidade de se incentivar o trabalho voluntário entre jovens brasileiros. Aí sim, necessidade e incentivo já dá um caminho totalmente dentro do que se espera da frase temática e da construção de projeto de texto modelo Enem. Tá certo? Então tá. Mas só trabalho voluntário vai? Não vai. Certo? Por quê? Trabalho voluntário não é problema, eu preciso problematizar. Eu preciso discutir, né, o que precisa ser melhorado dentro daquele contexto. Tá certo? Tá. Aí, a proposta lá dos jovens, do protagonismo social, eu fiz uma frase temática do modelo Enem para vocês, né? Protagonismo juvenil e suas implicações na sociedade brasileira. Eu não me lembro se eu coloquei sociedade contemporânea ou brasileira, mas em ambos os casos, sociedade, né, vai ser o contexto, certo? O protagonismo juvenil e suas implicações. Olha a palavra de direcionamento. Então, primeira parte, gente, trabalhamos com o protagonismo. Segunda parte, jovens e situação de vulnerabilidade desses jovens. Tá certo? Aqui, gente, eu quero começar falando desse conceito que quem é meu aluno há mais tempo, com certeza já ouviu e deve talvez até se lembrar. Os temas de Zeitgeist. Por que os temas de Zeitgeist estão aqui para falar de vulnerabilidade dos jovens? Porque os temas de Zeitgeist, geralmente, eles estão muito associados a questões como tecnologia, por exemplo. E se tem um sujeito que é um grupo social que é afetado pelas relações com a tecnologia, é exatamente esse grupo social dos jovens, certo? Poderia ser das crianças também? Poderia, só que a gente está focando nos jovens aqui, então não vou entrar com a questão infantil, tá bom? Mas os adolescentes são extremamente impactados de várias formas pelas relações com a tecnologia? São. E nem sempre esse impacto é positivo. Os temas de Zeitgeist geralmente vão trabalhar exatamente o aspecto negativo dessas relações. Primeiramente, é importante que você se lembre o que significa Zeitgeist. Quem aí da galera mais das antigas lembra o que é Zeitgeist? Alguém já está falando ali, deixa eu ver.
O Truran, nunca vou esquecer da aula do Mixenem. Do Zeitgeist, massa. O Alan fez uma pergunta interessante aqui, meninos. Isso, inclusive, gente, está relacionado exatamente com a questão da competência 1, tá? Que é você, porque às vezes você tem uma palavra que ela é tão forte no tema que você fica com dificuldade em procurar outras palavras que tenham, ou expressões, que tenham o mesmo valor semântico, mas que você, obviamente, o quê? Evite a repetição dessa palavra, certo? Sociedade é uma palavra que a gente tem muita dificuldade em não repetir o tempo inteiro nas redações do Enem, por exemplo, né? E o Alan está falando da dificuldade aqui de mudar a expressão protagonismo, certo? Gente, não tem jeito. Isso aí inclusive, o seguinte, é um dos critérios que são observados dentro da competência 1, no que se refere à escolha de vocabulário, que é a questão do uso da sinonímia, certo? Ou seja, eles querem saber se você consegue trocar uma palavra por outra que não altere o sentido, ou que você consiga alterar a estrutura da sua frase para não precisar usar a palavra de novo, mas que passe a mensagem de forma clara. Então, é ficar atento às possibilidades de reestruturar sua frase para caber uma outra palavra, ou que você não precise utilizar a periquita, né? A mesma palavra inúmeras vezes. Aqui vai entrar, além da competência 1, a competência 4. Por quê? Porque você vai usar os pronomes, né, e os conectivos de coesão referencial. Você vai usar ali, né, um ele, você vai usar um cujo, você vai usar, né, uma expressão que faz uma referência a uma outra palavra sem precisar repeti-la. Então, isso é um teste para você. Tá certo? Isso é um teste. Tá. Protagonismo. Dá para você pensar na ideia de os jovens como agentes sociais, como personagens principais. Só que já temos mais 2 sinônimos. Tá certo? Então, como destaque, certo? Então, quer dizer, qualquer palavra que tenha o sentido de ser uma parte importante, caberia, se você souber utilizar ali. Isso é trabalhar com sinonímia. Isso é competência 1. Tá bom? Entendi, Raul. Obrigado. É porque realmente, assim, virou um quebra-cabeça, porque, por exemplo, agente social, nem todo agente social é protagonista, nem todo herói é protagonista. Por exemplo, nós, como cidadãos, somos agentes sociais transformadores, mas somos protagonistas das ações, nem sempre. Um agente social então, relevante, você pode adaptar, um agente social relevante, né? Ou o personagem principal é o protagonista. Personagem social principal dentro de um contexto. Certo? Entendi. Obrigado, viu? Sempre tem, certo? Palavra, não precisa ser exatamente a mesma coisa, Alan. Tem que ter o mesmo sentido. Tá certinho. Valeu demais. Beleza? Vou colocar ali, né, por exemplo, a iniciativa juvenil, dependendo, dá para colocar também, né? O destaque, né? O personagem principal, o agente social relevante, beleza? Ok. A Karine, né, colocou ali a resposta que eu estava procurando, que é a questão do que é o Zeitgeist, né? O Zeitgeist, de acordo com a Karine ali, é sobre os valores morais de uma época. É por aí. Gente, o que é Zeitgeist? Zeitgeist, da expressão do alemão, que vem lá da escola de Frankfurt e que depois foi, né, incorporada principalmente por Bauman e afins, né, para falar sobre a pós-modernidade, Lipovetsky, essa galera, né? Zeitgeist significa Geist, espírito, Zeit, tempo, espírito do tempo, ou seja, qual é o espírito de nossa época? O que nós temos nos comportamentos, nos valores do mundo de hoje, que são características da atualidade e que interferem, que impactam nos nossos comportamentos, nos nossos estilos de vida e nos nossos valores.
Então, temas de Zeitgeist são temas que têm a ver com características da contemporaneidade. Por isso que a gente fala tanto da relação com a tecnologia como um tema de Zeitgeist. Porque a tecnologia, ela impactou a vida nas 2 últimas décadas de uma forma como talvez nada tenha impactado nos últimos 100 anos. Certo? No caso, a tecnologia digital, a internet. Tá certo? Não é à toa, gente, e geralmente os temas de Zeitgeist vão olhar para essa questão com um olhar preocupado, um olhar problematizador. É completamente, citando nosso amigo Truran, é completamente Black Mirror. Black Mirror, gente, é um estudo de Zeitgeist. Black Mirror pega as nossas inúmeras relações com a tecnologia, com o progresso, com aquilo que é novo, com aquilo, né? E mostra como isso pode ser destrutivo para as relações humanas, para os valores humanos, para o próprio ser humano. Certo? Não existe, para mim, exemplo melhor dentro de Black Mirror, por exemplo, né, do que o episódio Nosedive, em que as pessoas são medidas por notas que são dadas quando os celulares são apontados para elas, certo? E é muito bom, porque além de ser muito ilustrativo de como nós estamos dependendo da tecnologia até para avaliar as pessoas, certo? Avaliar se a gente né, essa avaliação, ela substitui o nosso convívio com as pessoas por meio de uma nota que é dada por uma máquina, certo? Então, e o que torna isso mais louco ainda é o fato de isso ser uma realidade próxima da gente, quando a gente percebe, por exemplo, que isso já acontece, né, no Uber, por exemplo, né, em que você recebe nota e você dá a nota para a pessoa. Certo? Né, a Rafaela colocou uma coisa interessante aqui, ó, gente. Ainda bem que o Instagram tirou o número de curtidas. Certo, exatamente. Né? Por quê? O número de curtidas estava virando uma obsessão das pessoas e um termômetro se a pessoa se sente querida ou não. Ou se ela é querida aos olhos dos outros. Nossa, a foto da fulana teve 500 curtidas. E isso virou uma forma de medir o que a pessoa é. Tá certo? Então, né, isso é um tema de Zeitgeist. Agora, como que isso vulnerabiliza nossos jovens? Certo? É o que a gente vai perceber aqui agora. Então, o que são os temas de Zeitgeist? Assuntos que abordam questões relacionadas aos comportamentos e valores da contemporaneidade, geralmente por um viés problematizador. Aí, ó, olha só, exemplos da vida real aqui dessa coisa como já é. Um Uber ameaçou minha tia, falando que ia dar nota ruim para ela, porque a maçaneta do carro dele quebrou. A coisa da nota é algo real. Outro exemplo, o sistema de crédito social, isso é muito louco. O sistema de crédito social na China é muito parecido com essa ideia de avaliar o indivíduo por meio da tecnologia. E essa ideia do crédito social, gente, tipo assim, se você tem credibilidade social dependendo de tudo que você faz na sua vida diariamente, que é monitorado, né, por um sistema tecnológico, um sistema digital. Isso está sendo aprimorado pelos chineses, né? Essa vigilância o tempo todo para determinar, basicamente, por meio de um sistema de monitoramento, um sistema de informações que diz quem você é. Sem nenhum tipo de subjetividade, sem nenhum tipo de análise humana, apenas pelos dados, né, das redes digitais. É muito Black Mirror, gente. Por exemplo, né, os pontos no Serasa determinam se você vai ter um crédito de compra ou não. Se você é um bom, ou seja, se você vai ser você é um bom comprador ou não. Ou seja, vai determinar se você, quer dizer, né? Não existe nenhum tipo de subjetividade, não existe nenhum tipo de relatividade, não existe nenhum tipo de humanidade no processo. É tudo preto no branco. Como é que chama a palavra que eu quero?
mediado pela tecnologia. Tá certo? Então, temos aqui, né, temas de Zeitgeist. A relação do homem contemporâneo com a tecnologia frequentemente surge como gatilho para essas problemáticas. Então, dentro do nosso tema geral, que é jovens, nós estamos pegando as outras possibilidades de análise, certo? Ó, hoje, na rede social ranqueada número 1 dos usuários, o TikTok, tem um algoritmo que põe no feed o que mais é atrativo em views. Homens sem blusa, mulheres seminuas, e acaba que as pessoas usam desse recurso só para ganhar views, curtidas no feed. Gente. O TikTok e essas coisas, né? Todas as redes sociais, elas passam muito pela necessidade das pessoas de serem vistas e aceitas. Alguns levam isso profissionalmente, né? Que para ganhar seguidores e ao ganhar seguidores se transformarem em figuras públicas no Instagram e vira isso uma profissão, né? Começa a ganhar dinheiro para publicar foto, né? Começa a ganhar recebidos e afins, certo? Tem gente que virou uma profissão. Tem gente tem gente que hoje, né, é conhecido como assim, o que essa pessoa é? Celebridade de Instagram. Né? Já começou a ter celebridade de TikTok. E aí você vai ter todas as formas de o quê? De tentativa de chamar a atenção. Certo? Se no Instagram você tem uma coisa que virou até piada já, né? O cara sem camisa, musculosão, não sei o quê, ou a menina com a blusinha, com a bundinha arrebitada, né? Fazendo biquinho para a câmera, e esses dois estereótipos com a frase da Bíblia ou uma frase motivadora embaixo. Tá certo? Quer dizer, realmente o que está pegando aí é a frase da Bíblia, o versículo da Bíblia, ou você está querendo mostrar seus músculos ou a sua bunda arrebitada? Eu percebo que a maioria das pessoas que criticam o governo são jovens, os mesmos que pedem mudanças e questionam ações do presidente. Essa vontade de mudança, de não repetir erros do passado, tem mais engajamento dos jovens? Sim, aí, Caena, tem a ver com essa primeira parte que a gente estava discutindo, que é do protagonismo juvenil. E os jovens, nessa questão das manifestações, das reivindicações, etc. Certo? Então, isso tem a ver com esse protagonismo juvenil dentro das transformações e das reivindicações sociais. Tem a ver mais com essa parte, né? Que foi aquilo que a gente estava discutindo, né, ali, recapitulando o que a gente falou na aula passada. Aquela parte da série Years and Years, em que a Bethany se declara transhumana, seria parte desse tema ou uma espécie de monofobia extremada? Nomofobia? Nomofobia. Tá. Para começo de conversa, Trudan, nomofobia já é um tema de Zeitgeist. Tanto que a primeira coisa que eu coloquei aí, o primeiro tema na categoria com a tecnologia, logo depois de tema de Zeitgeist, é exatamente nomofobia. Certo? Então, é uma nomofobia. É uma nomofobia. Certo? Seria parte desse tema? Com certeza. Né? Mas é isso levado ao extremo, né? Tipo, funciona como repertório sociocultural para mostrar até onde a coisa pode ir? Tá, deixa eu falar para todo mundo o que está acontecendo aqui. Olha só. Trudan estava tão ensimesmado em suas reflexões sobre a aula que estava escrevendo, nem viu que estava escrito nomofobia ali. Ó. Então, beleza, meninos? Olha só. Então tá, essas relações do homem contemporâneo com a tecnologia. Primeira situação, nomofobia. Para quem nunca viu essa palavra, essa é, nos últimos 4 anos, uma das palavras que sempre ficam entre as mais usadas, né, daquelas palavras que o pessoal fala, palavra do ano, a expressão do ano, que dicionários no mundo afora colocam, as palavras mais procuradas, as que tiveram maior alta, né? Já foi apropriação cultural, já foi fake news, já foi, né, tantas outras.
Agora, né, nomofobia sempre aparece ali nos últimos anos. O que significa nomofobia? Nomofobia. Fobia, medo de não estar conectado. Mo seria de mobile, de celular. No mobile fobia, né? Ou seja, a fobia de não estar conectado a um smartphone, de não ter acesso à internet, de não ter. Gente, isso é muito terrível, né? Isso aqui virou um vício, uma dependência, para muita gente, uma dependência, toda dependência é doentia, né? Mas assim, caramba, tem gente que fica desesperado se o celular desaparece 5 minutos. Tem gente que não sabe o que fazer se a internet cai. Tem gente que não vai para lugares onde não pega internet, porque o celular não vai funcionar. E isso afeta principalmente jovens. Não que não afete pessoas adultas e pessoas mais velhas, mas afeta principalmente os jovens, gente. Por quê? Porque são os adolescentes que cresceram com a presença disso aqui como se fosse um terceiro braço. Tá certo? Então, vocês se acostumaram como algo muito importante do seu dia a dia, a ter o celular, o smartphone, a internet com você desde muito pequenos. Então, para essa geração, é muito difícil. Você pede para um menino de 14, 15 anos para tirar o celular dele, gente. É um castigo devastador. Sabe? Então, nomofobia, certo? O medo de não estar conectado no celular, de não ter o celular, de não estar ali, né? E aí, você pega nomofobia, a dependência do telefone celular e suas consequências entre os jovens brasileiros. A autoconscientização funcionou comigo. Comecei a ficar muito preso a redes sociais e decidi dar um tempo até eu aprender a usar realmente a rede social para um bom fim. Excluí todas as minhas contas e restou apenas o WhatsApp porque é necessário até então. Gente, é um processo de autoconscientização, não tem jeito, certo? Agora, tem gente que não tem força de vontade para isso nunca, certo? Às vezes você reconhece que você está muito dependente, mas você não tem força para conseguir mudar isso. Às vezes você briga consigo mesmo, é um vício, é um vício. Você está no celular o dia inteiro, você fala, não vou nem mexer nesse celular mais não, vou mexer mais não. Passou 3 minutos, você está olhando o celular de novo. Você não consegue, certo? É igual o cara que fala que vai parar de usar droga e não consegue. É vício, é dependência. E como qualquer vício, qualquer dependência, é prejudicial. Qual que é um dos principais prejuízos que a nomofobia traz? A nomofobia em si é uma fobia que traz o quê? Ansiedade e que pode levar à depressão. Certo? Aquele caso do menino que a mãe proibiu ele de ficar no computador e a mãe foi levar a avó para o médico e o filho ficou com a empregada. O menino caiu do prédio porque a tela foi cortada com... Hã? Peraí, não, tô lembrado. Você não foi o negócio do menino que ficou com a patroa da mãe? Ah, não. Ah, tá. O menino ficou revoltado e aí ele cortou a tesoura? Ele cortou a tela. Hã? Ele que cortou a tela? Gente, eu assim, eu só estou acompanhando notícias relacionadas, assim, aquilo que, né, na hora que você vai entra num UOL, numa coisa, ou então alguém manda um link, alguma coisa assim, certo?
Mas, assim, eu realmente não estou vendo televisão para nada. Não televisão, não noticiário, né? Não sei se eu vi isso, não. Até as marcas já estão colocando a opção de modo foco no celular também, para você bloquear os apps e fazer outras coisas. Vai virar uma necessidade, gente. Não tem como, sabe? A gente vai ter que tomar mais cuidado com relação a isso. Olha só esses dados aqui, gente. Então, olha só. Nomofobia, a dependência do telefone celular e suas consequências entre os jovens brasileiros. Então, teminha bem Enem. Um dado. Dados de um estudo divulgado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde indicam que os casos de depressão aumentaram em quase 20% apenas nos últimos 10 anos. Nossa, 10 dias. Em 2005, cerca de 263 milhões de pessoas sofriam com transtorno. Em 2015, o número saltou para 322 milhões. Gente, esse dado é um dado que aparece numa reportagem sobre nomofobia. Certo? Então, olha, e aí você vai começar a perceber como que esses temas de zeitgeist, em que os jovens aparecem em situação de vulnerabilidade, passam por essa questão de ansiedade e depressão. Essa relação com a aceitação social, como que isso é potencializado pelas redes sociais, né? Com a necessidade de estar conectado o tempo inteiro, né? Tudo isso passa por essa ideia de ansiedade e depressão. E aí nós não precisamos nem falar disso, né, gente? Você e o seu irmão mais novo, que tem 12, 13 anos, vai ser pior, Tati. Certo? Vocês são a geração mais ansiosa da história. E os que estão um pouco mais novos que vocês são mais ainda. O problema é que a ansiedade é um dos principais sintomas, um dos principais caminhos para a depressão. E aí você tem essa explosão de casos de depressão. Tá certo? E não é à toa que a depressão se tornou o maior problema de saúde pública do século XXI. Certo? Outro tema de zeitgeist, relacionamentos virtuais ou os chamados web relacionamentos. Né? Uma frase temática. O desafio da construção de vínculos afetivos na sociedade digital. Tá certo? É um tema que me lembra muito também, gente, se ela se torna um problema, se a pessoa, a pergunta, a ansiedade em si já é um problema de saúde pública? Depende. Se ele for sistemático, né? Se a ansiedade for uma coisa sistemática, ou seja, você tem um número significativo de pessoas que sofrem de ansiedade ao ponto de terem que ser medicadas, ao ponto de terem que usar o sistema público de saúde, certo? Torna-se. Esse tema te lembra muito Bauman, sem dúvida. O Bauman é o cara que trabalhou zeitgeist na vida, viu, Ezequiel? Certo. E essa questão dos relacionamentos, né? O amor líquido, a modernidade líquida. Eu nem coloquei o Bauman aqui, eu coloquei um outro nome, porque o Bauman vocês conhecem bem já e sabem da ideia da vida líquida, da modernidade líquida do Bauman, certo? Mas essa questão, né, gente? Raul, você está falando que esse tema é um tema bacana até muito para a FUVEST, por exemplo, né? Nossa, a FUVEST ama tema de zeitgeist, gente. FUVEST e o UNB amam tema de zeitgeist, certo? Mas nós estamos falando aqui de uma problemática que envolve tecnologia. Vale lembrar que o Enem também já trabalhou com isso. A manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Manipulação de comportamento usando a tecnologia tem uma pegada que é, né, de coisas que precisam ser feitas para diminuir essa manipulação ou para evitar essa manipulação? Tem, mas a discussão é zeitgeist. O conceito de autoexploração, que as pessoas são induzidas para se tornarem visíveis na mídia. Aí entra o nosso querido Byung-Chul Han. Lembra do Byung-Chul Han, gente? A construção de vínculos pela internet pode aparecer como outsider do chamado do catfish. O catfish, gente, ele é, na verdade, para quem não sabe o que é catfish, são as pessoas que criam perfis falsos,
falam que são uma pessoa, mas são outra, para poder, na verdade, se relacionar, que leva a mil coisas, né? Por que que aquela pessoa criou um perfil falso, manda fotos falsas para outra pessoa, etc, etc, né? É dificuldade de autoaceitação, ou, enfim, qual que é a ideia? Certo? O catfish, ele faz parte, né, dessa questão da dificuldade de você ter uma real identidade, né, do indivíduo que está se envolvendo num relacionamento. Que é, na verdade, a grande discussão. Como é que você vai ter um relacionamento à distância se a grande questão dos relacionamentos é a proximidade? Como é que você vai conhecer a pessoa se você nunca viu pessoalmente? Como é que você vai saber se você tem química com a pessoa se você nunca tocou? Zé. Todo mundo colocando, como esquecer, Bicho Han? É. Beleza. Então, olha só, agora, sobre essa questão, uma reflexão interessante, né, fora que o Bauman faz, né, você tem um sociólogo britânico chamado Anthony Giddens, que é um cara que pensou muito sobre essas questões relacionadas ao impacto da tecnologia na nossa vida social, né? Ele colocou, para os mais vulneráveis, a internet pode passar a se tornar um catalisador para possíveis problemas de socialização. Alguns autores da sociologia argumentam, né, como Anthony Giddens nos informa, que é possível que as pessoas estejam dedicando menos tempo à interação com os outros no mundo físico. Esses teóricos temem que a internet acabe por se tornar um refúgio para aqueles que desejam, por um motivo ou outro, escapar das interações sociais do mundo real. Isso aí, fonte Brasil Escola. E aí eu coloquei uma coisinha sobre o Giddens aqui, um sociólogo britânico, renomado por sua teoria da estruturação, né? Além disso, ele é um cara, ele é um filósofo social e ele trabalhou, ele politicamente, ele foi um dos grandes caras a difundir a ideia da terceira via, tá certo? Nem um caminho capitalista demais, nem o socialismo demais, uma terceira via, né? Nem direita demais, nem esquerda demais, terceira via, tá certo? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Dizer a mesma coisa que você. Vai lá. Então, tá, beleza? Então, próximo. Cyberbullying, gente. Porque nós fizemos uma redação sobre bullying, certo? Só que pode haver uma especificidade. O bullying que acontece pela internet. E que, né, aqui, Raul, aí entraria discurso de ódio, entraria cancelamento, essas coisas. Não é exatamente a mesma coisa, gente. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o que é o bullying? O bullying é uma violência física ou psicológica que você faz contra alguém por algo que a pessoa é ou por algo que a pessoa fez ou disse. Certo? E essa violência, ela é sistemática, o que torna isso um grande problema. É uma coisa crônica, ela não acontece só uma vez. Não é tipo assim, ofendi você e parei. Não, eu faço isso com frequência e outras pessoas também fazem. Certo? Cyberbullying, o bullying, ele passa por essa perenidade, por essa constância, para que ele possa ser... Então, essa constância, né, usado pelos meios de comunicação, pelos meios digitais, pela internet, pelo cybermundo, né, é o que a gente vai chamar de cyberbullying. O shitpost entraria nisso, desde que ele seja sistemático, tá, Ezequiel? Porque o shitpost, ele pode ser tipo assim, alguém faz uma ofensa, fala uma merda para alguém e tal, não sei o quê, mas parou. Mas se isso se torna sistemático, aí sim seria cyberbullying. O bullying é só contra jovens e só... O que foi? Ezequiel, eu não entendi alguma coisa? Ou você não entendeu alguma coisa? Ou existe alguma coisa nesse conceito que eu não falei?
Olha lá. O bullying é só contra os jovens e só no ambiente escolar? Ah, tá. Aí é que tá. Cyberbullying já muda o contexto do ambiente escolar. Certo? Cyberbullying, nós estamos falando do bullying nas redes sociais. Agora, geralmente... Tá tudo ok? Vai lá. Agora, a grande questão é a sistematização da violência, tá? Agora, acontece só contra jovens? Não, mas a grande maioria das pessoas que se encontram mais vulneráveis ao bullying são jovens, certo? Ele é mais frequente na infância e na adolescência. Por quê? Porque é muito frequente no ambiente escolar e no ambiente das redes sociais. Agora, o cara vai fazer bullying comigo, eu vou rir da pessoa, vou dar uma resposta que vai desmontar a pessoa e ainda vou virar o jogo. Agora, para uma criança, para um pré-adolescente ou para um adolescente, a coisa não é tão simples assim. Porque estamos falando de quê? Vulnerabilidade. Certo? Tá, gente, vamos pensar assim, discurso de ódio tem uma questão ideológica mais ampla. Tá bom? Cancelamento supostamente não é bullying, porque o que acontece é, para quem faz o cancelamento acontece porque aquela pessoa fez algo de injusto ou de errado, e por isso ela merece ser cancelada. Então, a intenção não é o bullying, supostamente. Supostamente. Tá certo? Mas o bullying, ele é uma agressão deliberada e sistemática a um indivíduo por algo que ele é ou que ele fez, né? Ou enfim, né? Mas principalmente é o que ele é. Tá? Então, pensa, discurso de ódio é ideológico, é disseminação de preconceito, essas coisas todas. Cancelamento, supostamente, não é bullying. Por quê? Porque supostamente tem um viés de justiça. Porque a pessoa que falou merda, ela merece ser cancelada. O bullying, não. Que o tema pode aprofundar ou até mesmo usar a política. Pode ser usado. Eu não entendi. Não, mas ainda não, mas é porque aí não tem nada a ver com o tema de hoje, Ana Júlia. Temas políticos dependem. Todo tema do Enem é, de certa forma, político, porque ele sempre precisa de um agente, né? Geralmente é um membro de algum órgão estatal, né? Alguma coisa do poder público, que vai ter que fazer alguma coisa. Então, não deixa de ser político, tá certo? Mas vamos concentrar aqui, depois a gente vê outras possibilidades. Tem mesmo. É só para saber. Beleza. Então, vamos lá. Esses dias tive que chegar uma vizinha no lugar dela, eita, porque toda semana ela implica com minha diarista subir no elevador social. Eita! Depois de ter mandado ela, essa vizinha, matado ela de vergonha no hall do prédio, fiquei pensando se o que ela faz com minha diarista é bullying. Não, isso aí é só preconceito mesmo. No caso, preconceito social. Certo? E o que você fez com ela chama pito. Pito. Constrangimento social. Por conta de uma atitude dela. Tá? O bullying tem sistematização, tá, gente? Vamos lá. Mais. A questão do mercado de trabalho. No primeiro semestre, meninos, vocês fizeram uma redação falando da dificuldade, né, dos desafios desse mercado de trabalho novo, em que as pessoas precisam se especializar em tantas coisas novas, a questão da uberização do trabalho, e etc, etc, etc. Aqui, a gente já vai para uma outra questão, que é a relação do jovem com o mercado de trabalho a partir de uma situação complexa, né? O jovem, ele geralmente não tem experiência, certo?
e ele precisa da oportunidade para ter experiência. E as empresas querem gente experiente. Só que isso não é 100% real. Existem muitas empresas que preferem formar novos trabalhadores e preferem gente que eles vão fazer. Aí você tem aquela tanto de entrevistas, aquela coisa toda, em que eles vão perceber a vontade, a capacidade de aprendizado daquele indivíduo, a criatividade, a capacidade de comunicação, e a partir daquilo vão, né, querer ter um trabalhador que não tenha os vícios de algum outro tipo de trabalho. Né? O bullying não acontece só na escola, né? Ou só com jovens. Não, mas nós estamos falando aqui do bullying como algo que acontece principalmente com jovens, principalmente, né? Mas não é exclusividade, mas é porque no ambiente escolar é onde você tem mais bullying. Mas nós estamos falando aqui, inclusive, de um outro tipo de bullying, que não acontece na escola, que acontece nas redes sociais, que é o cyberbullying. Tá bom? Então, tá. Então, gente, o jovem, nessa relação do mercado de trabalho, ele vive uma situação de vulnerabilidade por conta de sua falta de experiência. Porém, é possível se pensar, empresas modernas, empresas que trabalham com comunicação, empresas que trabalham com redes sociais, muitas vezes não querem empregados que já têm os vícios de outras empresas, querem formar um novo tipo de empregado? Sim, certo. Agora, isso não tem sido suficiente para que haja emprego suficiente para os jovens, né? E aí os jovens se encontram numa situação de vulnerabilidade. Olha só isso. Frase temática: o desafio da inclusão dos jovens no mercado de trabalho no Brasil. Certo? Mercado de trabalho brasileiro, para não ter que... né? Então, aí olha esse dado. Esse dado, gente, é de antes da pandemia. Olha isso. IBGE, taxa de desemprego de jovens atinge 27,1% no primeiro trimestre de 2020. Olha isso. Imagina o que não virou depois da pandemia. E veja como, antes da pandemia, nós tínhamos uma taxa de desemprego que era alta, 12,2%, certo? Mas entre os jovens, 27,1%. Então, desafio da inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Certo? E esse desafio, ele se encontra em quê, particularmente? Né? Em fazer com, por exemplo, que as empresas compreendam a necessidade de que é preciso ter um primeiro emprego para que a pessoa adquira experiência. De que existem vantagens, né? Fazer com que as empresas, os empregadores, né, entendam que existem vantagens em se empregar alguém mais jovem. Certo? E por aí vai, né? Tem um pessoal falando aqui, vamos rapidão, porque senão não dá tempo nem de terminar o material. Precisa de experiência para ter experiência, exatamente. Com a reforma administrativa proposta, o indivíduo tem que comprovar a experiência de no mínimo 2 anos para ocupar o cargo. Isso pode ajudar a aumentar esse número de desemprego para jovens? Claro, né? Demais da conta. Certo? Então, quer dizer, você vai restringindo cada vez mais, né, as possibilidades de oportunidade de primeiro emprego. Certo? Agora, você tem que pensar, o que os agentes sociais, o que o poder público, o que os empresários, o que a sociedade pode fazer para superar esse desafio. Né? Tema bem Enem esse. Gente, e a última categoria que eu coloquei aqui para vocês no que se refere à vulnerabilidade dos jovens foi a relação da saúde do jovem na contemporaneidade. Jovens e consumo de álcool. Raul, você não colocou drogas? Não coloquei drogas. Por quê? Porque o que tem sido mais significativo entre os jovens de pré-adolescente, de 13, 14 anos, né, e às vezes até cada vez mais cedo, é a questão do consumo de álcool. E o consumo ostensivo de álcool. Tá certo? O mercado de trabalho foi o que me fez desistir da minha antiga faculdade. Tá vendo? Aí a gente acaba tendo que adequar aquilo que a gente acha que podem ser as maiores possibilidades profissionais para a gente. Né? Então, jovens e consumo de álcool. Gente, coloquei uma frasinha temática. Efeitos do aumento do consumo de álcool entre adolescentes no Brasil. Super, mega, ultra plus, Enem. Tá?
Ultra Plus Forever No More Babies, Enem. Isso aí. Efeitos do aumento do consumo de álcool entre adolescentes no Brasil. É problema social, é problema que envolve família, é um problema que envolve políticas públicas, é problema que envolve saúde pública, é problema que envolve o jovem, que é o público-alvo do Enem, ou seja, é tudo, tá certo? E que, né, problema social e que envolve ações para minimizar ou para combater. É nem até o osso esse tema. Até a frase é nem até o osso. Efeitos do aumento do consumo de álcool entre adolescentes no Brasil. Certo? Aí você tem um infográfico que vai falar, inclusive, quais são esses efeitos, para você evidenciar no seu projeto de texto. Tá certo? Os riscos do álcool para o comportamento, né, para a saúde e tudo mais. E chegamos ao tema em questão, que já foi abordado anteriormente. Ansiedade e depressão entre os jovens. Situação de vulnerabilidade crítica na sociedade contemporânea. A frase, não é essa aí exatamente, que está lá na proposta que eu vou passar para vocês. Lá na proposta que eu vou passar para vocês vai ser só estratégias para combater a depressão entre jovens e brasileiros. Por quê, Raul? Por que você tirou a ansiedade? Porque uma coisa não é exatamente a mesma coisa que a outra. E alguns dos dados aqui, e ansiedade, gente, é uma coisa difícil demais de medir. Porque todo mundo é um pouco ansioso. Agora, qual é o ponto em que essa ansiedade vai ser detectada, vai virar estatística? Certo? Vai ser quando isso já passou da mera ansiedade cotidiana. E aí nós já estamos no caminho para a depressão. Ansiedade cotidiana, a gente conta nos dedos aí, quem está assistindo essa aula nesse momento, que não tem. Eu, que sou um cara super tranquilo, tenho ansiedade, né, de vez em quando. Eu sou um cara muito equilibrado, então eu controlo. Mas não é... Agora, você imagina, certo? Os estímulos que nós recebemos e as cobranças que nós recebemos no mundo contemporâneo, estímulos e cobranças, são muitos, certo? Então, estratégias para combater a ansiedade e a depressão entre os jovens brasileiros. Alguns dados. Segundo a OMS, o Brasil lidera o ranking da ansiedade global, com 9,3% da população manifestando esse quadro. Gente, e isso nós estamos falando do que é detectável. Imagina o tanto de gente que é ansiosa ou muito ansiosa e nunca procurou um médico para saber. Certo? As mulheres são as mais afetadas. 7,7% delas apresentam ansiedade e 5,1% são depressivas, de acordo com o relatório da organização. Agora, nós estamos falando particularmente de jovens, certo? Olha esse dado da OMS. Quando falamos em depressão entre adolescentes, os números ficam ainda mais assustadores. 1 em cada 5 jovens entre 12 e 18 anos apresentam sintomas depressivos. Certo? Então, nós estamos aí diante de um imenso problema. De onde vem isso? De tanta coisa que a gente falou aqui, inclusive a tecnologia. Sabe? E quais são as estratégias para combater? É possível combater isso? Como? Quais são os agentes sociais? Existe essa necessidade de combate? Por quê? Qual a consequência de não combater? Quais são as estratégias para combater? Tá certo? Então é isso. Aqui um quadrinho para finalizar. Dados da depressão adolescente. 60% dos adolescentes diagnosticados com depressão pensam em morte. 30% dos adolescentes depressivos chegam a tentar suicídio. Para cada suicídio consumado entre jovens, são reportadas 100 tentativas. Apenas uma em cada 100 tentativas vira suicídio de verdade. Não de uma pessoa, mas a cada 100 tentativas reportadas, uma vira suicídio de verdade. Jovens em risco. As taxas de suicídio são maiores em adolescentes e adultos jovens. Olha a situação de vulnerabilidade dos jovens nesse processo, do que nas outras faixas etárias. E 5% dos adolescentes sofrem de depressão em algum momento da vida. Todos
né? Em algum momento. Próximo capítulo que eu deixo de voltar nisso aqui, gente, deve ser mais lá para frente. Nós vamos pegar outra situação de vulnerabilidade dos jovens. Situação de vulnerabilidade de violência contra criança e adolescente. Violência urbana, fizemos esses tempos atrás da violência contra o jovem, certo? Violência sexual, gravidez na infância, gravidez na adolescência, tá certo? Todos esses temas com cara de Enem demais da conta, né? Raul, a proposta vai junto, certo? Esse material vai junto, a folha de redação vai junto, certo? E a aula gravada vai junto. Tenho aqui uma perguntinha. Concursos públicos jurídicos pedem, ou seja, exatamente, né? O Ezequiel está falando aqui a questão da experiência nos concursos públicos, né? O Alan tinha colocado essa questão da reforma administrativa também. Beleza, meninos? Então é isso. Nossa, vocês viram o tanto de possibilidade de tema só cercando jovem, gente? Jovem em saúde pública, jovem em tecnologia, jovem em mercado de trabalho, mas sempre com foco ali no jovem. É muita coisa, né? É verdade. Tá certo? Então, hoje a gente pega um tema mais problematizador, que é essa questão da depressão entre os jovens, como um grande problema que nós temos na sociedade contemporânea para a saúde pública, né? Para a saúde dos nossos adolescentes. Tá bom? Ufa! Falei mais que a boca, hein? Meu Deus do céu! Meus queridos, minhas queridas, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Raul. Tchau, Raul. Um grande abraço. Tchau, Raul. Um grande beijo para todos vocês. Bom final de semana, bom feriado. Vou precisar desse feriado. Nossa Senhora. Até semana que vem. Tchau, tchau. Rede de ódio semana que vem. Ihu!